Então vamos lá, gente. Queria falar com vocês um pouquinho e podem me responder, porque eu tô aqui olhando, como que tá a expectativa para esse ano de 2023? Qual é a sua expectativa? Como foram esses primeiros dias, né, desse mês? Como que foi o primeiro mês seu? Foi tudo bem? Foi um mês desafiador? Foi um mês que nada aconteceu, que muita coisa aconteceu? Cada um tem aí um tempinho e você pode falar aqui para mim, para a gente poder ir conversando. Eu queria falar um pouquinho para vocês e convidar vocês a pensarem um pouquinho, porque eu tô vendo um monte de gente falando assim que as expectativas, né, as previsões são para um ano péssimo. O ano de 2023 vai ser um ano péssimo, muita guerra, muita briga entre família, briga entre pais e filhos, entre amigos que discordam por causa de política, muita gente perdendo dinheiro, muita gente saindo do país e por causa da questão política, governo, tanta coisa que aconteceu, né, gente? Esses últimos 3 anos, né, foram tão intensos e esse ano é um ano que muita gente está começando pensando que vai ser um ano ruim. E eu queria te convidar a elevar a sua expectativa para a expectativa de Deus, né? Não ficar somente com aquilo que você tem expectativa de acontecer. Claro que você vai ter sonhos, né? Vai planejar, mas alinha a sua expectativa com a expectativa do que Deus tem para fazer na sua vida e na vida da sua família nesse ano. E isso é muito desafiador, porque não é algo que a gente faz... Tem que ser com fé. Você não pode fazer isso somente com uma escolha que você tem e pronto, vai ser assim. Você precisa que o Senhor faça isso dentro do seu coração e que seja algo de dentro para fora. Vai refletir fora aquilo que está aqui dentro, né? Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, para elevar um pouco a sua expectativa aqui, é te trazer uma esperança, né? De trazer o seguinte: você está vivo, não tá? Você está vivo hoje? Então, se você está vivo, é um primeiro motivo para você se alegrar e celebrar. Teve muita gente que não acordou hoje. Estava ouvindo o testemunho, né, de uma pessoa, uma atriz contando o susto que ela teve porque ela simplesmente, a mãe dela um dia não acordou. Estava tudo bem, exame tudo bem, um dia ela não acordou. E hoje você acordou, você está vivo, né? E nós temos aqui em Salmo 118, 24, que faz o seguinte, que você deve conhecer esse versículo. Este é o dia que o Senhor já fez, nos alegremos nele e exultaremos nele, certo? Então, se esse é o dia, esse também é o ano que o Senhor fez para você. Amém? Então, vamos seguir. A cada dia que você acordar, agradeça ao Senhor, celebre o dia, porque esse é o dia que o Senhor fez para mim, né? Esse é mais um dia que eu posso viver para agradar ao Senhor, porque o Senhor permitiu que eu vivesse, né? Você não fez nenhum esforço, fez para acordar? Você fez um esforço para estar vivo? Você ficou ali preocupado se o seu coração estava batendo, se o seu sangue estava fluindo ali nas suas veias, né? Se seu cérebro estava funcionando e mandando os comandos para os órgãos. Você ficou preocupado com isso? Não, você não precisou, porque a sua vida, né? O Senhor cuidou de você enquanto você estava dormindo. Ele manteve o seu pulmão funcionando, ali tudo respirando, te dando oxigênio, tudo enquanto você estava dormindo. Você não fez esforço nenhum para estar vivo, mas Deus te deu essa vida de presente. Então, vamos ter o coração alegre e celebrar essa grande bênção, né? E esse ano que o Senhor fez para você, que tem pela frente aí com grande bênção, expectativas, não digo sem lutas, né, gente? Eu não falo que não vai ter dificuldade, não. Porque pra gente ter uma vitória, a gente tem luta. Então, que você tenha ali para você ter uma vitória, você precisa passar por alguma dificuldade e superar aquilo para que você possa falar: venci, realmente o Senhor está comigo, ou não venci, que livramento que o Senhor me deu, sabe? A gente tem que aprender a ver a nossa vida com os olhos de Deus, com a expectativa de Deus. Então seja grato e peça ao Senhor para fortalecer a sua alma e o seu espírito, né? E fortaleça mesmo a sua alma e o seu espírito através da leitura da palavra, porque pelo que vier pela frente, se você estiver com o seu coração firme no Senhor, com suas expectativas alinhadas com o Senhor e com o seu espírito cheio da palavra do Senhor, vai ficar bem mais fácil você passar pelas situações que você vai passar pelo ano, sejam elas fáceis ou difíceis, mas com o coração focado naquilo que o Senhor tem para você
e firme nas promessas que o Senhor tem para a sua vida também, né? Aqui tem Provérbios 23:7, fala o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E olha que interessante, aquilo que você pensa sobre você, sobre o seu dia, sobre o seu ano, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre o seu trabalho, aquilo que você pensa dita as suas ações. E por aquilo que você vai fazendo, você vai colhendo frutos, né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, escolha primeiro agradecer e celebrar o dia que o Senhor te deu, né? E renove a sua mente com as promessas do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para você nesse ano, que eu tenho certeza que é bênção. Se vierem lutas, são para fortalecer, né? Se vierem dificuldades, são para moldar você, para que você possa estar cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor te chamou para ser. Você, seu marido, sua esposa, né? Seus filhos, seu trabalho, seu chefe, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém? A segunda coisa é faça tudo para o Senhor. Então, se você viveu e acordou, celebrou, entenda que esse dia você vai fazer tudo para o Senhor. Olha o que fala em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Então, se Ele te deu um dia para você viver com alegria, fazendo tudo como para o Senhor, dê o seu melhor na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, né, com os seus amigos, aonde você for. Não estou falando de você ser perfeito, tá, gente? Nós não somos perfeitos. Estou falando de você dar o seu melhor, aquilo que você pode de melhor, para ter excelência, para fazer aquilo que você, com muito esmero. Sabe quando você se dedica para fazer alguma coisa e você fala, nossa, ficou bom, fiz bem feito. Como o Senhor fez e nos deu o exemplo, né? Como Deus fez ao fazer toda a criação. Tudo que Ele fez depois Ele falou, ficou bom. Então procura fazer tudo dando o seu melhor, considerando que você não está fazendo para o seu chefe, ou para o seu amigo, ou para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, que já seria bom. Mas considere que você está fazendo para o Senhor. Amém? Você não está pagando o imposto porque você está pagando e está sendo injustiçado, e porque você não concorda, que você tem uma raiva com aquele dinheiro, está saindo da sua conta, você poderia estar fazendo outra coisa. Não, você está pagando aquilo que você está fazendo para o Senhor. Você está sendo justo. Dá a César o que é de César. Então tem muitas situações na nossa vida que, se você não conseguir explicar 100% nem para você, nem para os seus filhos, a gente confia na soberania do Senhor. Então, vamos seguir os princípios bíblicos, aquilo que o Senhor ensinou pra gente na palavra, e eu tenho certeza que você vai colher. Tô vendo as mensagens de vocês aqui, tá bom, gente? Já vou terminar aqui a nossa conversa e eu quero saber de vocês a opinião de vocês também, tá bom? Então é o seguinte, se você pensar dessa forma, de fazer tudo para o Senhor, você vai ter um dia mais feliz, vai facilitar o seu dia, você vai ter um dia mais produtivo. E quando a gente fala de ter um pensamento positivo, às vezes a gente pode pensar que seja um positivismo, alguma coisa assim, mas é o que Provérbios 23:7 está ensinando pra gente, é a gente trabalhar na nossa mente. É você saber, nossa, meu dia hoje vai ser maravilhoso. É você profetizar com a sua boca e falar realmente aquilo que às vezes você ainda não viu, mas que você crê que o Senhor pode fazer para a sua vida, e você já fala, e você já ministra aquilo para você. Muitas pessoas falam assim, tem que falar a palavra positiva, tem que falar isso porque o que você fala acontece com você, você atrai aquilo que você fala. E realmente a Bíblia mostra isso pra gente também. Aquilo que você declara com a sua boca, né, aquilo que você pensa a seu respeito, é o que você se torna. Isso vai delimitar as suas ações, né? Vai fazer com que você haja daquela forma. Se você pensa que você é uma pessoa muito nervosa e fala que você é nervosa mesmo, que você gosta de falar assim mesmo, que você foi assim, sua mãe é assim, seus filhos são assim, você nasceu assim, vai ser assim. Olha como que vai ser seu futuro. Mas se você percebe em você, puxa Deus, eu tô de uma forma que eu não tô gostando, não tô tratando bem as pessoas, eu não quero ser assim, ou eu vivi num ambiente assim, eu quero um ambiente de paz para minha casa, eu quero ser diferente, começa a declarar isso. Eu sou amada do Senhor, eu sou filha do Senhor, eu tenho as características de Deus em mim,
né? Eu tenho realmente a mente de Cristo e aquilo que eu declaro, aquilo que eu penso, realmente vai acontecer na minha vida. Então eu sou uma pessoa que vai usar palavras para abençoar e não amaldiçoar. Eu sou uma pessoa que amo, eu sou uma pessoa que declaro bênção sobre a vida das pessoas e não maldição. E você vai começando a falar isso para você mesmo. Você ainda não é assim, talvez, você não se vê assim, talvez, mas à medida que você ministra, você vai se tornando, não é? Como que fala aqui em Provérbios 23:7? Porque como imagina em sua alma, assim é. Então comece a se imaginar diferente e falar diferente, que já já você está agindo diferente. Não é só uma mudança de pensamento. É também, mas é principalmente você ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Amém? A outra coisa que eu queria falar para você é para você viver para agradar a Deus. Então, primeiro, se você está vivo, celebre e agradeça, faça tudo para o Senhor, né? Um coração grato e também que serve e vive para o Senhor, e viva para agradar a Deus, né? Olha que bacana que fala em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, preocupe-se menos em agradar as pessoas e procure agradar mais a Deus. Às vezes a gente preocupa muito com o que os outros pensam a nosso respeito. E se eu fizer isso, o que vão pensar? E se eu não fizer isso, o que vão pensar? E você acaba vivendo preso e não livre de viver o que Deus tem para você. E você passa a se preocupar mais com o que os outros vão pensar a seu respeito do que o que o próprio Deus pensa a seu respeito. Então, pense mais no que Deus pensa a seu respeito. A respeito do que você faz, de como você age, de como você pensa, das escolhas que você faz. Procure viver uma vida que agrade a Deus. Como? Vivendo de acordo com os princípios dele. Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, procurando viver e aplicar o que a Bíblia fala para você fazer. Ore, converse com Deus, fale com Ele, permita que Ele fale com você. Tenha um tempo de busca na sua casa, um tempo de orar, né? Ensine os seus filhos da palavra de Deus, né? E aplique, vá aplicando no seu dia a dia ali. E persista, porque vai ter dia que você vai conseguir, vai ter dia que você não vai conseguir. Vai persistindo ali, né? Permanecendo na palavra, né? Em João a gente vê que Deus fala o seguinte, pra gente ficar, que Ele é a videira, né? E nós somos os ramos, pra gente permanecer nele. Porque quem permanece nele dá muitos frutos, né? Porque vem dele, tudo vem dele. Então, se Ele é a fonte, nós estamos ali ligados na fonte, ligados na videira, vai vir fruto. Amém? Então, procura viver de acordo com os princípios, aquilo que está sendo ensinado ali na Bíblia, até você conseguir. Vai persistindo até você falar assim, agora eu estou vendo fruto, agora eu estou percebendo a mudança da palavra de Deus, né? E que o Espírito Santo está fazendo em mim de dentro para fora. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te capacite, para que Ele te transforme de dentro para fora, na sua mente, naquilo que você precisa, né? Que você enxergue até naquilo que você não vê, que Ele te revele. Amém? Os princípios bíblicos que eu estou falando aqui, a gente fala tanto sobre princípios, mas tem uma definição que eu gosto muito, eu vou ler para você. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos, são verdades práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida, familiar, escolar, espiritual, no trabalho, etc. Então, os princípios bíblicos, eles treinam a nossa mente para que possamos discernir o bem do mal. Então, os princípios, eles são para adultos e são para crianças também. Quando você começa a ver na Bíblia esses princípios, essas atitudes, né, esses ensinamentos básicos, né, que são verdades eternas, que hoje ela é verdade e ela é verdade amanhã e vai ser verdade em para sempre, né, em todos os séculos, na África, aqui, onde é que seja que você esteja, aquela verdade, ela é verdade. Então, quando a gente ensina na palavra de Deus os princípios bíblicos, você vai ensinar para os seus filhos verdades eternas que nunca vão mudar e que vão nortear e guiá-los para a vida toda. Então aproveite, né, esse ano para viver, para agradar a Deus e viver de acordo com os princípios bíblicos que Ele mesmo determinou para a gente.
Quando você vive debaixo desses princípios, em obediência à palavra de Deus, você tem uma vida mais leve. Você tem uma vida, um coração protegido, sabe? Porque você evita o pecado, você foge do pecado, você evita viver de acordo com as suas próprias vontades somente, mas você coloca a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Então você entende que Deus, que é soberano, Ele cuida da sua vida e Ele te guia. Então isso facilita quando você tiver uma frustração, algo que você buscou e não aconteceu, você vai entender que Deus cuida de você, ao invés de você sofrer e pensar assim, não presto, não consegui, não sirvo para nada. Entende? Então quando você se vê como criatura de Deus, como alguém que vive de acordo com os princípios bíblicos, você tem uma vida mais leve, você tem uma emoção curada, né? Você tem suas emoções equilibradas, porque você sabe para onde você tem que ir e você sabe a quem você está servindo, tá? Então, a última coisa que eu queria falar para você é para você buscar sabedoria. Aqui em Tiago 1, 5 a 8, eu vou ler o comecinho para você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, sabedoria é algo que a gente precisa, não somente nesse ano, mas para toda a nossa vida, né? E a sabedoria eu defini dessa seguinte forma: é a inteligência ou a capacidade de uma pessoa de fazer escolhas certas e decisões acertadas. Então, esse ano pode ser que você enfrente bastante situações difíceis, mas se você tiver em seu coração o que a gente comentou aqui, primeiro, a gratidão por estar vivo, entender que é o Senhor que te deu a vida, fazer tudo o seu melhor como para o Senhor, viver para agradar a Deus, segundo a sua vontade, viver nos princípios bíblicos, sabendo que Ele que tem os melhores pensamentos a seu respeito, né? Se preocupar mais com o que Ele pensa sobre você do que qualquer outra pessoa pensa a seu respeito. Buscar viver de acordo com a vontade dEle, com os princípios dEle para você e para sua casa, né? E o quarto que eu tô falando é da sabedoria. Para tudo isso a gente precisa de sabedoria, né? Essa inteligência, né? Essa capacidade, a sabedoria, ela pode ser uma sabedoria moral, ela pode ser uma sabedoria cultural e ela pode ser uma sabedoria que vem de Deus, que rege todas essas outras quando você vive debaixo dos princípios bíblicos, tá bom? Então, nós vivemos dias difíceis, sim, desafiadores, né? Nós precisamos estar prontos para tomar decisões sábias, né? E também, baseadas na palavra, e também ensinar os nossos filhos a estarem prontos, né? Para que eles não sejam engolidos aí por esse mundo e as mentiras que eles estão sendo expostos. Então, nós sabemos que nossos filhos vão enfrentar situações difíceis na escola e aonde forem, e a gente precisa ensiná-los a viverem de maneira sábia, ainda bem pequenininhos. E a sabedoria ela é ensinada no dia a dia, né? Lembra lá em Deuteronômio 6 que fala para a gente ensinar para os nossos filhos a respeito do amor de Deus, para amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Com toda a alma e entendimento, para a gente ficar ensinando isso para eles enquanto a gente acorda, quando senta, no caminho, fora do caminho, põe na porta, põe nos umbrais, põe tudo quanto é canto, as informações importantes da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que eles precisam para viverem nos caminhos do Senhor, é sobre isso, é sobre sabedoria, né? É sobre você estar ali ensinando para os seus filhos a se protegerem daquilo que é mentira que vai chegar para o conhecimento deles, né? Então, olha só o que fala em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios terrenos deste mundo, e não em Cristo. Então, o que ele está falando aqui, ó, tem cuidado para que ninguém escravize você, para que ninguém coloque na sua cabeça que essas filosofias mentirosas são verdadeiras. Então, não caia nessas mentiras, não entre nessas filosofias e ideologias enganosas que estão fundamentadas, né, baseadas nas tradições humanas
e nos princípios do mundo, que não são os princípios cristãos. Então, os nossos filhos, eles vão entrar na escola e vão começar a se deparar com situações que são completamente diferentes daquilo que nós ensinamos para os nossos filhos em casa. E a sabedoria, ela permite que você ensine para os seus filhos essas verdades de uma maneira que eles vão entender, seja por palavra, mas principalmente por atitude, tá certo? Então, nós somos um povo que ama, nós somos um povo que perdoa, nós somos um povo que recebe, que acolhe, mas nós somos um povo que anda de acordo também com a palavra de Deus, porque nós buscamos agradar a Deus acima de qualquer pessoa, acima de qualquer outra coisa, tá certo? Então, junto com a sabedoria vem também a autoridade, né? Eu entendo que Deus está nesse tempo difícil que nós vamos enfrentar e que temos vivido, né, nesses últimos anos. Nós estamos recebendo de Deus a oportunidade de exercer a autoridade, uma oportunidade de aprender a sabedoria e de exercer a autoridade, né, que Ele nos deu sobre os nossos filhos e a nossa casa. Então, a autoridade que nós vamos exercer nesse momento, que nós estamos tendo a oportunidade de exercer, é para afirmar os princípios cristãos nos nossos filhos. É realmente inculcar a palavra de Deus neles. Inculcar, a palavra de Deus fala isso. Inculcar. O que quer dizer inculcar? Gravar na consciência. É a gente gravar ali na consciência e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai gravando ali, né, no coração deles a palavra de Deus, a verdade imutável que há na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Quando vier qualquer outra informação que, se comparada à palavra de Deus, fala, poxa, a palavra de Deus não fala assim. Seu filho vai entender que, então, que aquela informação não é verdadeira, porque está diferente da palavra de Deus, então é mentira. Se está diferente da palavra de Deus, não é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Então, isso a gente vai ensinando em casa, né? Inculcar, gravar na consciência das crianças. Então, junto com a sabedoria, vem a autoridade, tá bom? Na escola as coisas vão ficar mais difíceis cada vez mais, né? Eles vão ser questionados ali sobre a fé deles, se Jesus existe mesmo ou não, se realmente aquilo que ele está falando é verdade, se a Bíblia, né, foi escrita por pessoas, então como que você pode falar que é Deus falando? Tô falando para vocês coisas que minha filha já me perguntou. E muitas vezes tem criança que não perguntam. Eles vão ser questionados sobre a fé, sobre a criação do mundo, se foi Deus que criou o mundo mesmo, não foi um Big Bang, não foi realmente algo que aconteceu, não existe um ser superior, mas não é Deus, sabe? Existe algo que rege o mundo, mas não é um Deus. Eles vão ser questionados sobre isso, sobre onde a gente vive, sobre para onde que a gente vai, se tem vida após a morte ou não, né? Para onde você vai quando você morrer, céu e inferno. Eles vão sendo questionados sobre todos esses temas, né? O que sou, se sou menino ou menina, se posso escolher o que sou, para que a gente está aqui, eu tenho alguma função nessa terra, a gente só vive e morre, a gente está aqui para quê? Então, a vida vai perdendo propósito e até gosto se você se deixa enganar, sabe? Então, peça a Deus sabedoria para que você veja as situações que você vai viver durante esse ano com a perspectiva dele e com a oportunidade que ele te dá de ensinar os seus filhos a partir de todas as circunstâncias que você estiver vivendo, seja ela boa ou mal. Deus sempre está com você em todas elas, né? Quando você está lá na situação boa, ele está ali com você, você celebra, você agradece. E quando você está numa situação, num dia mal, o Senhor está ali com você também, passando ali pelo vale da sombra da morte, né? Segurando ali a sua mão, te dando direcionamento. Então, Ele está ali com você durante todo o tempo, né? Deus não falou que a gente teria uma vida aqui só de boa, coisa boa, não, né? Muito pelo contrário, nós estamos aqui no mundo, mas Ele pediu que Deus nos livrasse do mundo, certo? Que a gente teria aflição, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, nós podemos, sim, por meio dEle, viver dessa forma, certo? Então eu oro para que você peça essa sabedoria ao Senhor e seja intencional em exercer a autoridade que Deus te deu para levar a sua casa a viver a vontade de Deus para eles. É o plano do Senhor para os seus filhos e para a sua casa
e para a sua comunidade, para o lugar que você vive e influencia, né? Olha que lindo que fala em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso aqui é para a gente ter no nosso coração que vale a pena viver para o Senhor, né? Vale a pena a gente confiar a nossa vida e depender do cuidado do Senhor para nós. E isso é viver segundo a palavra de Deus, é viver descansado que Deus cuida de nós, que a gente não precisa se viver de acordo com as circunstâncias ou nem ter o nosso humor variando de acordo com as circunstâncias, tá bom? Sim, Isaías 55, versículos 8 e 9. Esse versículo que eu li aqui agora, só respondendo que foram várias pessoas perguntando, tá bom? E aí, gente, eu queria terminar com vocês contando a história de Lázaro. Vocês devem lembrar que Lázaro estava doente, ele tinha duas irmãs, Maria e Marta, se você conhece essa história, se não, acompanha aqui comigo. E Maria era aquela mulher que vocês lembram que lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo e secou com seus cabelos? Então, e elas mandaram uma mensagem para Jesus dizendo que Lázaro estava doente, né? Jesus amava muito Lázaro, Maria e Marta. E quando Jesus soube que estava doente, a Bíblia fala o seguinte: quando Jesus soube que Lázaro estava doente, recebeu essa mensagem, João 11, 4, se você quiser conhecer a história toda e ler depois, está em João 11. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Jesus fica ali mais 2 dias onde ele estava, e depois ele conta para os discípulos que Lázaro havia morrido, e aí ele decide ir então até a cidade e visitar Marta e Maria. Quando ele chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, certo? E Maria e Marta vão até Jesus. Primeiro Marta vai e ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Maria vem e fala a mesma coisa: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E na Bíblia a gente vê que está escrito que Jesus agitou-se no espírito e chorou. E eu vejo que Jesus não chorou porque o amigo dele tinha morrido, né? Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia como é que terminava a história. Mas ele chorou por compaixão, né? Ao pensamento tão pequeno daquelas meninas, né? Da Marta e Maria, que ele tanto amava, né? E também das pessoas que estavam ali perto, que choravam também junto à morte de Lázaro, porque eles não compreendiam o que Jesus podia fazer ainda. Já tinham caminhado com ele, já tinham estado com ele, e mesmo assim eles estavam ali chorando, e Jesus chora. Eu acredito que ele chorou e ficou assim: meu Pai, olha o que eles estão sentindo, olha pelo que eles estão passando, olha o sofrimento que eles estão tendo. E então, assim, na fragilidade humana, né, às vezes nós esquecemos da palavra de Deus para nós. E a gente foca os nossos olhos nas circunstâncias. E eu vejo que Deus olha para nós dessa mesma forma que olhou ali para Maria. Ele chorou, ele agitou-se ali no espírito, teve aquela compaixão. Eu acho que na nossa fragilidade humana, às vezes a gente esquece o que Deus já falou pra gente, e Deus olha para nós da mesma forma ali, com compaixão, e eu tenho certeza que Ele olha para nós e fala assim: puxa vida, será que ela esqueceu? Será que ele esqueceu do que eu falei para ela, que eu falei para ele que eu ia fazer, né? Então, naquele momento, Jesus chama Lázaro para fora, e aquele milagre acontece ali na frente de todo mundo, e Deus é glorificado, e todo mundo viu o que Jesus fez, né? Aquele milagre. Então, eu chamo você hoje aqui para confiar na expectativa do Senhor para o seu ano, para esse novo ano e para o ano que Ele está dando para sua família, para cumprir o que Ele falou para a vida de vocês, certo? Porque as promessas que Ele fez e que Ele liberou, aquelas palavras que Ele mesmo falou para você, são muito mais poderosas do que as circunstâncias que você vive hoje e as circunstâncias que vão vir, né? Lembra que não há impossível para Deus.
mesmo quando chega numa situação que parece impossível, Deus vai e faz um milagre, né? Então, o que a gente vê aqui na história, né, que o mesmo Deus que fez esse milagre aqui pode fazer na sua vida hoje também, né? O Deus que nós servimos é o mesmo hoje, ontem e eternamente será, né? Então, quando Jesus chama Lázaro para fora e faz esse milagre, né, ali na frente de todo mundo, fica exposto ali a fragilidade, né, de todo mundo. Fica todo mundo ali sem entender o que aconteceu, apesar deles saberem que Jesus era capaz de fazer aquilo, né? São tantos livramentos que a gente vive no dia a dia, né? Às vezes você não sabe, mas naquele dia Deus te deu vários livramentos. Alguns você vê, você agradece, você fala, puxa, olha o livramento que Deus me deu. E aqueles outros que você nem vê, que Deus te deu naquele dia, né? Então tenha esperança, expectativa em Deus, né, para este ano. Apesar do que você pode estar vendo aí no mundo ao seu redor, ou o que as pessoas ao seu redor estão prevendo para este ano, né? Tenha a sua expectativa, seus olhos fixos na expectativa que Deus tem, tá bom? Pode estar tudo morto, né? Pode estar tudo até fedendo, como estava ali Lázaro. A Bíblia fala isso, que já tinha 4 dias que ele estava morto, né? E Deus falou para ele, e Jesus falou para ele o quê? Que ele estava dormindo. Se você for lá no capítulo 11 de João ler, ali fala que Lázaro estava dormindo. Jesus fala para eles, Lázaro está dormindo. Depois ele fala, Lázaro morreu. Mas para Jesus, ele estava dormindo, certo? Então, que tudo pode estar aí, sem solução para você, mas Jesus não está alheio, ele não é pego de surpresa, ele não está ausente, né? Ele está com você o tempo todo para acordar aquilo que você está achando que está dormindo. Desde o começo, quando eu li para vocês aqui um pedacinho de um versículo, que quando Maria e Marta chegaram para Jesus e mandaram mensagem para Jesus, disseram que Lázaro estava doente, qual foi a resposta que Jesus deu? Lembra? Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Não acabará em morte. Então, olha, ouvindo toda essa história, a gente entende que Lázaro morreu e Jesus depois fez um milagre. Então, muitas vezes, a gente foca a nossa vida, na nossa pequenez, naquilo que está acontecendo e não na palavra que Deus disse. Já pensou se Marta e Maria tivessem lembrado disso ali e falassem, mas ele falou que não seria uma doença para a morte. Jesus, o mestre, falou que ele não ia morrer. Se elas tivessem focado nessa palavra, né, elas estariam com uma expectativa diferente do que aconteceria quando Jesus chegasse. Então, quando Jesus chegou, elas não lembravam disso daqui. Então, eu te convido a ficar esse ano lembrando da palavra que o Senhor te deu. São vários versículos que nós lemos aqui, né? São vários versículos que você pode, textos e histórias que são riquíssimas e verdadeiras e luz para a nossa vida, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que você pode ter para você e falar, essa é a palavra de Deus para mim. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus é para você. Não fique esperando, de repente, algum profeta que te falou. Às vezes algum profeta já foi usado por Deus para te falar e você sabe exatamente essa palavra. Mas às vezes você não sabe. Então, leia na Bíblia, busque do Senhor a palavra do Senhor para você, o propósito do Senhor para você. E Deus tem planos de paz e não de mal, né? Como a gente leu aqui também no começo. Lembra das promessas do Senhor para você, do dia que Ele te deu, para você fazer tudo como para o Senhor, né? Então, ter os seus pensamentos cativos no Senhor. A nossa maior guerra é aqui na nossa mente. Então, trabalhe e ore para que o Senhor transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você pense o que Ele pensa, para que você veja com os olhos dele. Eu tenho certeza que o seu ano vai ser um ano maravilhoso, mesmo que ao seu redor, na sua casa ou onde você mora, não esteja tudo maravilhoso. Você vai viver o seu ano focado nas promessas do Senhor para você e sustentado
pela mão do Senhor, por onde quer que você tenha que passar. Amém? Amém, meus queridos? Muito bom estar aqui com vocês de volta. Espero que essa palavra tenha ido aí ao seu coração e abençoado você e sua casa. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida e um ano incrível. Deus te abençoe. Um beijo para vocês.